Bom dia, vamos começar a aula de História, né? Terceiro ano, aula de História, aula 2, Escravidão na África, tá? História Cultural dos Povos Africanos, 2, África e Mercantilismo. Então, falamos especificamente no momento do século XV para o século XVI, né? Mais especificamente ainda do século XVI, né? No fundo, ali nós temos ali um memorial ali da escravidão, lá no Caribe, né? Interessante, bonita essa imagem. Deve ser bonito pessoalmente, presencialmente, né? Assistir aquilo, ver aquilo, né? A escravidão na África, então, ela está em volta, está diretamente ligada lá ao material, a apostila de vocês ali, né? Na página 19, a escravidão na África, especificamente ali, escravidão na África. Como que ocorre? Por que ocorre? Bem, primeiro temos que falar um pouco, né, sobre a escravidão, né? Acho que já havíamos falado alguma coisa na aula passada, não lembro, tá? Mas é sempre bom retomar, né? Escravidão, o termo escravidão, né, cara? A palavra, né? Na verdade é uma palavra forte, é uma palavra que nos remete à história, né, em si, né? Então, fala em escravidão, é engraçado, né? Quer dizer, engraçado não tem nada. Mas é interessante. Hoje está um pouco menos, assim, né? Mas, por exemplo, na minha geração, como estudante de ensino fundamental, ou mesmo como ensino médio, né? Eu, como tenho 1.046 anos, então, lá na minha época, lá quando eu tinha 15 anos, estava começando o ensino médio, né? Os professores ainda eram professores ainda da velha guarda, eram professores ainda que eram bem conservadores com relação ao ensino. Então, basicamente, quase todo o ensino fundamental. Isso é interessante que serve aqui, é uma aula para vocês entenderem também, né? Olha, eu estou virando história. É uma aula para vocês entenderem. Tem questões que são aplicadas muitas vezes nesse meu pensamento, no que eu estou passando a vocês aqui, né? Nessa minha experiência como estudante no ensino fundamental e no ensino médio público, né? Então, no meu ensino fundamental, basicamente quase todo ele, quando se falava em história, se falava em nomes e datas. Eu não sei se vocês já estudaram, já tiveram essa metodologia, né? Que é uma metodologia que eu não, muitos historiadores, muitas pessoas com a minha idade, né, reclamam até hoje. Porque professor fazia a gente decorar os nomes, as datas, isso, aquilo, aquele outro, né? Daí eu pergunto às vezes, né, para o pessoal da minha idade, mas daí o que você aprendeu? Aprendeu alguma coisa? Eu não, porque não sei o que eu tenho falando. Então não serviu para nada se não estudou, né? Agora, eu já aprendi muita coisa, e eu não desqualifico a metodologia, né, essa metodologia, né, de nomes e datas, porque para muita gente ficou, um ou outro não, mas tem muita gente que você pergunta hoje a respeito sobre a história do Brasil, sabe, né, consegue, sabe localizar o tempo, 1500, por mais que seja uma falcatrua, né, da chegada dos portugueses como descobrimento, a gente entendia a história como descobrimento, e não como a colonização propriamente dita, né? Sabemos, né, a minha geração, a data da proclamação da independência, quem a proclamou, a data da república, quem a proclamou, e outras coisas mais. Então, valeu-se de alguma coisa assim, né? Muita gente aprendeu decorando, mas sabe até hoje, né? Sabe até hoje. Agora, o problema era justamente quando se falava sobre essa questão aqui. Escravo, negro, a história dos negros no Brasil era vista como uma história da exclusivamente escravidão, da força de mão de obra escrava, né? Do trabalho escravo, da desvalorização desse trabalho.
Não se compreendia a escravidão de outra forma. Parece que, na minha época, quando nós estudamos escravidão, parece que a escravidão surgiu no Brasil. Entendeu? O máximo que nós conhecíamos da África era o espaço físico, através do mapa, do caderno, do colégio, lá, do livro didático. Quer dizer, muitas vezes nem livro tinha. Eu passei a ter um livro de história quando estava na oitava série. Até então, muitas vezes a gente aprendia através do quadro, dos mapas, né? Então, eu conhecia a África dessa forma. E a relação que nós tínhamos com a escravidão era restrita. Não se falava da cultura africana. Eu sou antes de 1988, tá? Em 1978 estava na oitava série. Entenderam? Antes de vir aquilo que nós estudamos na aula passada, que era sobre a historiografia, que hoje é promovida por intermédio das leis e diretrizes bases. Sacaram, meu? Eu tinha lá, eu lembro hoje, até hoje, que nós tínhamos lá, por exemplo, um livro, isso tudo relacionado à história e cultura dos povos africanos e como isso foi ocultado. Como isso foi ocultado. Você vê que essa história da cultura dos povos africanos, saquem bem isso daí, galera. É uma coisa recente, bicho. É recente, cara. Não é uma coisa que venha. Aliás, a própria liberdade, a própria, né, a liberdade do regime escravocrata é uma coisa recente. Foi o 1888. Então, nós somos nós fomos o último país a nos libertarmos da mão de obra escrava, né? Cara, tem tanta coisa para se falar disso. Eu estou fazendo apenas o que eu acho mais interessante de chamar para o presente e mostrar as relações que se tem. Mas é muita coisa, meu. Então, saca só. Na minha época de escola, de colégio fundamental, eu tinha lá quase que como assim, vamos colocar assim, uma espécie de evolução, né? Teoria das espécies. Tinha uma espécie eu estudava uma espécie de teoria partindo da miscigenação entre culturas diferentes. Na época se chamava raça, cara. Olha só que doideira. Então, o negro Então, era uma questão de inferioridade para superioridade. Ou, melhor, da superioridade para a inferioridade. Onde o branco é branco e é o rei da cocada. Branca, claro. Aí você tinha o branco... Era exatamente uma hierarquia, cara. Pena que eu não guardei esses dias, mas acho que se um dia... Quem sabe eu dando uma procurada na internet aqui, com certeza vai aparecer, vai ter isso daí, eu posso trazer talvez. Mas branco com negro, dava um mulato. Então, e assim ia, até chegar no negro com índio, que dava lá o cafuzo, se eu não me engano, entendeu? Inferioridades, né? As inferioridades também se faziam presentes na gênese, na formação, né, do pensamento do início do século XX, né, aonde vamos colocar o crânio, muitas vezes a formação craniana, tá, definia alguns tipos de criminosos. A fisionomia definia alguns tipos. Cara, doideira total, bicho. A fisionomia definia tipos de criminosos, cara. Mas sacou? Era uma coisa de loucura. Peguem isso, detém na internet lá. Então, pega lá o início do século XX, quando a fotografia passou a se popularizar. Não era mais o retrato falado, agora assim era uma foto, né, cara? Umas doideiras assim que surgiam assim, cara. O tipo de criminoso que era atípico a ser um assaltante, a ser um assassino, a ser um estuprador,
a ser enfim, uma série de... Cara, eram fisionomias que vinham dessa escala, né? Essa escala de miscigenação. Você não via branco, cara. Você via o resultado de um branco com um negro, que era o mulato, né? E daí para pior, até chegar no próprio negro mesmo, com todas as definições, né? Fisiológicas, anatômicas, né? O negro que tinha uma orelha maior, que tinha uma sobrancelha mais fechada. Meu, uma doideira total. Então, você veja, é muito recente porque ainda se tem esse tipo de pensamento ainda. Entendeu? História cultural dos povos africanos. Isso aqui, ó, né? Que ainda hoje é mal interpretada. Totalmente mal. Se você pegar, por exemplo, a religião... É claro, né? Nós estamos fazendo... Eu tô dando um up, né, geral da coisa toda, né? Se for falar especificamente, a gente daí não saímos daqui. Mas se você for pegar, por exemplo, lá, a questão da escravidão, a questão da África, a questão do pensamento, a questão da construção, né, a relação que esses povos aqui tiveram, tá? Por intermédios de uma cultura imbricada que foi e teve que ser, né, vamos colocar assim, inculturada pelo pensamento europeu-português, e teve que também sofrer os sincretismos próprios, né? Porque não veio um negro. O que se falava antigamente era, na minha época, era negro, negro, acabou. Não tem, não existia definição de cultura. Aliás, não existia nem cultura. Aprendíamos que o negro, assim como o índio, né, foram, tá, catequizados, né? A partir dali que ele passou a ser um ser humano melhor. Sacaram? Doideira total, meu. Como assim um ser humano melhor, né? A religião africana era vista de uma forma assim pejorativa, né? Doideira. Então, quem é em que o africano acredita, né? Ele acredita né, nas suas crenças, né? Não é uma crença. Então, o respeito aí some, né? É interessante, eu como estudante de teologia hoje, quase formando, né? A gente pega, por exemplo, o quinto livro do Pentateuco, que é o Deuteronômio, né? O quinto livro do Pentateuco, que para os judeus é a Torá, né? Então, quando nós analisamos ele hermeticamente, né, nós passamos a perceber que, né, ali, nós estamos falando de um Velho Testamento, né, existe uma série de manifestações, né, vamos colocar assim, vamos colocar um politeísmo muito grande que provém da África, né? E ali nós podemos analisá-lo de uma forma há pelo menos 4.000 anos antes dos escravos se tornarem escravos, antes das suas religiões se tornarem pejorativas, né? E isso se estuda hoje na academia, né? Uma doideira, né? Então, quando você fala sobre esse momento da história, nós recorremos a toda uma história antes desse momento,
Recorremos à história do próprio momento mesmo, recorremos à atualidade, né? A questão é, né, como interpretar isso nos dias atuais sem que, né, culpemos nós mesmos, sem colocarmos, sem atribuirmos a culpa a nós mesmos. Como se fazer isso? E como falar disso hoje em dia? Certo? Como se trabalhar isso? Por exemplo, vou dar um exemplo, que posteriormente, só posteriormente eu fui estudar, né? Eu só me tornei um historiador porque eu tive uma influência muito, bom, eu já tinha uma certa forma, eu já tinha uma quedinha pela história, mesmo sendo a história, como eu coloquei, apresentei a vocês aqui, uma história baseada né, vamos colocar assim, numa supremacia, né? Uma supremacia um conceito um conceito etnocêntrico, né, que vem da Europa. Não sei se foi com vocês que eu trabalhei etnocentrismo, mas um conceito etnocêntrico que vem da Europa e se espalha no mundo, né? O etnocentrismo europeu desse momento aqui. Então já tinha uma certa queda, mesmo, né? Lá concordando com as coisas e tudo mais, eu já tinha uma certa queda pela história, mas foi só no ensino médio que eu tomei gosto porque eu tive a história crítica. Aí sim, pessoal. Eu tive um professor que até hoje, eu não me esqueço, né, o professor Marcos, foi meu professor no ensino médio. Aí ele fez o seguinte, daí ele mostrou o que era a história mesmo. Ele desconstruiu para construir de volta, né? Ele falou, lembram da escravidão que vocês estudaram? Então, esqueçam tudo daquilo não, é só para vocês se situarem que existiu a escravidão, agora nós vamos ver de outra forma. E aí ele passou a mostrar de outra forma. E é da mesma forma que eu tento fazer com vocês aqui. Mas, né? África e escravidão na África. Então, a África, o africano, ele é escravizador. Aqui, ele vem como mão de obra escrava, ele é vendido como qualquer outro animal vendido em feira. É aqui? Não. Como eu falei, o conceito, a ideia, ela é mais antiga que a própria escravidão no Brasil. Pegamos escravidão, nós pensamos escravidão na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Pensamos a escravidão no Egito. Pega a Bíblia, né, e vejam lá o Êxodo, né, que é o povo, né, saindo do Egito 40 anos, que não é 40 anos, é um tempo talvez maior ou menor, mas 40 significa para a religião, pelo menos as mais hermenêuticas, ou as que pesquisam, ou que têm mais um senso crítico, um espaço, um tempo. É como a nossa quarentena. Quarentena não. Nós estamos na quarentena por causa do vírus, mas não demorou 40 dias, passou de 40 dias. Sacaram? Mas lá, a escravidão ela sempre ocorre. A questão é a forma como ela ocorre. A escravidão na África, a escravidão na Roma antiga, na Grécia antiga. Existiam escravos, pessoas, grupos que eram dominados por esse expansionismo, tanto grego quanto romano, em que, na medida que eram dominados, por exemplo, alguns profissionais, né, dessa cultura se tornavam escravos, aspas. O que era ser escravo? Né? É ele trabalhar para os romanos ou para os gregos. Né? A concepção de uma sociedade grega se dava da seguinte forma: a estrutura de uma sociedade, a hierarquia de uma sociedade da Grécia Antiga se dava, primeiro, gregos nascidos, criados, livres, né? Depois vinham mulheres,
estrangeiros e escravos. Então o cara via levando chicotada. Não é assim o pensamento. A questão da escravidão dentro dessa concepção, dessa hierarquia, não era especificamente o que nós tivemos com a escravidão africana aqui. O escravo poderia ser escravo de uma família, ele poderia ter a liberdade. Aqui também. Só que isso não foi mostrado. Nós vamos mostrar. O problema é que isso muitas vezes é um percalço. E muitas vezes uma barreira, um tabu de se falar. Se falar também que na África Antiga existia escravidão, em que boa parte, muitos escravos que vieram para cá foram dominados pelos próprios africanos, por culturas africanas que tinham o poder e foram cada vez mais, né, vamos colocar assim, assediadas pelos europeus, né, a conquistarem, a escravizarem, né? Isso muitas vezes torna-se um tabu quando você fala, por exemplo, com as culturas afro-brasileiras hoje, que é, muitas vezes o pensamento muitas vezes, tá? Eu já vi isso em simpósios, já vi muitas falas errôneas, né, de se atribuir a escravidão ao português, né, com relação ao africano, ou seja, o português saía lá de Portugal, ia até a ilha lá do Cabo Verde, lá, entrava na mata, capturava e trazia. Não era bem assim. Né? Ele comprava. Mas tinham lá as casas, né, que eram administradas pelos portugueses em conjunto com algumas culturas africanas, assim como ocorreu aqui no Brasil com relação aos índios. Como é que você vai entrar num território onde você não conhece? Você precisa de alguém. E esse alguém é ou vive naquele espaço, conhece aquele espaço. Só que isso é um problema se falar. Por quê? Porque às vezes o cara vai falar para você, não, você está errado. Tá, mas em que ponto eu estou errado? De você recordar a história dessa forma. Por quê? Porque você está dando a entender que não sei o que tem. Sempre vem um, né, para lhe acusar de empoderamento. Não interessa do que, mas sempre vem um para lhe acusar disso. Por isso é complicado você falar sobre história hoje. Dar aula sobre história sobre assuntos como, por exemplo, que envolvam, né, a questão da cultura africana, que envolvam a questão da mulher, que envolva a questão da homoafetividade, né? Porque, né, estão calando, né? Então, e o problema é que muitas vezes o que acontece é o seguinte: esses grupos, né, que acusam, né, um professor de história, ou de filosofia, ou de sociologia, luta, né, pela expressão ou pela liberdade de expressão. Vocês estão me entendendo? É complicado isso. Então, é quase uma hipocrisia que se faz. Eu falo. Simplesmente eu falo. Eu não estou agredindo ninguém. Eu sou imparcial, ou pelo menos tento ser imparcial com as minhas aulas aqui, né? E continuo a minha vida. Não interessa. Né? Por criticar, critique. Né? E fazer o quê? Né? A questão é que eu não posso deixar de ser a pessoa para a qual eu fui chamado a ser. Beleza? Tudo bem com vocês, então? Então, ficamos para a próxima aula, que é amanhã. Damos continuidade a isso aqui.